Bem-vinda, maravilhosa, ao Papo de Eva. Nesse espaço, você aprende a dominar suas emoções para ter uma vida cada vez mais projetada para a tua felicidade. Eu sou Letícia Leme, pastora, psicanalista, especialista em neurociência e hoje eu tenho aqui uma convidada incrível. Mas deixa eu falar primeiro do tema, depois vocês vão conhecer quem está aqui comigo hoje nesse super episódio. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre a nossa mentalidade, uma mentalidade vencedora e como isso pode influenciar nos teus resultados. Será que você está se sabotando, mulher? Vamos conversar hoje com quem? Ninguém, nada menos, maravilhosa atleta, riquíssima, poderosa, Ellen Tainara. Pode se apresentar para a galera aí, Ellen. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ellen Tainara. Eu sou atleta profissional de boxe, né? Para quem não me conhece. Para quem me conhece, me segue aí, já comenta um pouquinho aí com a gente, curte bastante, que vai rolar muito papo hoje sobre mentalidade campeã e nada mais do que uma campeã no ringue e na vida. Papo de Eva, podcast para você aprender a dominar suas emoções com base na ciência e na Bíblia, entendendo mais do propósito de Deus para sua vida. Exatamente, é isso aí. E a gente vai deixar aqui na descrição todas as redes da Ellen, todos os canais para você poder conectar com ela, para você torcer. Tô sabendo que tem luta vindo por aí. Me conta dessa luta antes de mais nada, pra gente já divulgar aqui também. Vamos entregar aqui de primeira mão, né? Dia 22, agora, domingo que vem, eu estarei lutando em Interlagos, no Clube da Caixa, no evento Seven Box Combat. Vai ser minha terceira luta profissional, né? Vai ser uma luta maravilhosa. Segue aí nas minhas redes sociais, tem toda a programação, como que faz para adquirir o ingresso. E mais, é Outubro Rosa. Uma parte do dinheiro arrecadado vai ser doado para mulheres carentes fazerem exame de mamografia. Sensacional, muito bom, né, gente? A gente adora coisa com propósito aqui, não é só evento por evento. Talvez você tá assistindo isso aqui em 2025, 2026, essa luta já passou. A Ellen já é até campeã mundial, eu não sei. Nós não sabemos ainda, mas a realidade é que nós estamos nesse momento em outubro, no mês de outubro, que fala muito sobre a mulher, né? Que fala muito sobre esse cuidado da saúde. Porque nós vamos nos cuidar o ano inteiro, mas outubro é para aquela que deixou passar um pouquinho ao longo do ano, dá tempo ainda de correr atrás do resultado, dá tempo de correr atrás e fazer os seus exames. Então, é importante, só para você que está vendo isso depois, fique em paz. Dá para você já ver que a Ellen já ganhou essa luta, então você pode assistir o replay, né? Com certeza. Isso é o quê? Mentalidade campeã. A gente está exercitando aqui já nesse momento e eu quero saber um pouquinho da sua história. Talvez, se você quiser começar com a sua história com o boxe, primeiro, depois você fala um pouquinho da sua história. Como que Ellen Tainara conheceu o boxe? Olha, eu gosto de dizer que eu não escolhi o boxe. O boxe me escolheu, porque eu vim de outras artes, né? Eu comecei na capoeira, eu fui fazer handball, karatê. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu conheci o boxe. Eu treinava, aí eu fui num projeto onde tinha... E aí, eu fui escolher a capoeira, que eu já tinha feito. Chegou lá, a moça falou, tem mais uma atividade. Você gostaria de fazer? Eu falei, gosto. Aí ela falou e colocou boxe. Aí eu, tá bom. Comecei a treinar boxe. Com quantos anos isso aconteceu? Isso com 18 anos. 17 para 18. Tinha acabado a escola. E aí, a partir daí, eu conheci o meu treinador, que ele é meu treinador até hoje, né? Eu tenho 6 anos de treino e 5 anos de competição. Aí eu conheci o Renato. Aí o Renato falou assim, eu dou aula lá no Instituto Adilson Maguila. Você gostaria de ir lá? Eu falei, gostaria, porque eu gostaria de ser atleta, né? Aí eu comecei a treinar no Instituto Adilson Maguila, voltado ao treinamento total para combate, para subir no ringue, competir. E aí foi assim que começou a minha história no boxe. E junto com o Instituto. Aí a partir daquele momento, aí eu vi que era isso que eu queria pra minha vida mesmo. Porque foi a única modalidade que me deu a oportunidade de competição. Uau, muito legal. E como é que funciona essa dinâmica? Esse instituto é do próprio Adilson Maguila, que é campeão e tal? Como é que funciona isso? O instituto, ele é do Adilson, né? Ele começou... o Adilson e a Irani, que é a esposa dele, que hoje ela é a presidente do instituto. Começou lá atrás, já tem vários anos o instituto, voltado para inclusão social. Aí, para você ter ideia, era só meninos. Imaginei. Quando começou. Era a próxima pergunta, já era a próxima. Já tô respondendo, eram só meninos. E aí depois, com o tempo, o Maguila dava aula lá, não deu mais pro Maguila dar aula lá, e foi quando o Renato também entrou, seguindo a metodologia do Adilson. E aí veio eu. Veio outros atletas, depois veio uma feminina. Quando eles já abriram um pouquinho para adultos, mulheres, agora uma mulher representando o Instituto. Hoje tem muitas mulheres no projeto? Hoje tem bastante mulheres, né, numa parte adulta.
E agora a gente está com bastante adolescentes também. Que legal. Acima de 12 anos. E o próximo projeto é crianças até 8 anos. Que legal. Inclusive, é porque a gente tá falando assim, eu conheço, vocês não sabem, mas a Ellen, ela já foi a minha personal de boxe. Não é pouca coisa. Ela é maravilhosa, gente. Ela é incrível, assim. Às vezes a gente não conhece algumas pessoas, não conhece algumas histórias, e a gente talvez não dá o devido valor para essas histórias, que nem isso que você acabou de falar. São 11 anos de dedicação. São 6 anos de treino. 5 anos de competição. São 11 anos de história de alguém que está se dedicando. E eu quero puxar esse ganchinho aqui, porque aqui a gente fala de emoções também. E 11 anos. Talvez você está passando por alguma situação aí na sua vida que você está 3 meses, 2 meses, achando que está insistindo muito. É um resultado que você quer, é um curso que você quer fazer. Ah, mas não dá certo. Ah, mas as coisas não acontecem. Talvez você quer abrir um negócio. Ah, 6 meses, não tem uma venda, não tem um resultado. Ela está há 11 anos nessa dinâmica. Às vezes, essa nossa mentalidade de sabotagem, a gente se sabota. Ah, não deu certo, então não é pra mim. Porque a gente queria começar hoje, ter resultado hoje à tarde. A gente quer começar hoje de manhã e ter resultado de tarde. Mas olha o tanto de barreira, olha o tanto de paradigma que ela quebrou. Chegando num lugar que, num ambiente que era predominantemente masculino, mostrando que tem esse espaço, mostrando que, não, eu posso, eu quero, vou fazer. Teve oportunidade de competição, enxergou isso, agarrou essa oportunidade e foi. E hoje tá aqui, nossa Ellen Tainara campeã. Eu não vou parar de falar isso, que ela é campeã demais, assim. Já tá falando futuro, né? Não, já acredito. Futuro eu já acredito. mundial. Pra mim eu já é. acredito. Eu também já. Eu já me vejo com cinturão. A primeira coisa é visualizar. A gente fala bastante isso, assim. Então, se você se visualiza naquele cenário, tudo em você começa a cooperar para que você chegue naquele resultado. E isso é muito perigoso, às vezes. Por quê? Às vezes está se visualizando como, mas eu sou triste. Mas eu não tenho resultado. Mas é só meninos nessa área. Você começa a enxergar um monte de impossibilidade e realmente você não vai chegar lá. A gente tem que ter essa visão de, não, vamos lá. Se não tem, então eu vou ser a primeira. Se não tem, então, prazer. Prazer, Ellen Tainara campeã. Eu gosto de dizer que, por ter essa dificuldade, né, as portas para mim é maiores. Porque agora tem muito mais meninas no box. Sim. Mas imagina que eu tivesse lá alguns anos atrás, tem poucos. Oportunidade. Exatamente. Eu sou a primeira que vai ser lá, vai ser campeã entre todos os cinturões. Então, tem muito menos competição. Exatamente. Tem algumas dificuldades, claro, mas a competição é menor. Pegaram essa aí, né? Mentalidade campeã, já tá aí. O que faz parte dessa mentalidade vencedora? Você enxergar os desafios, como a gente sempre fala aqui no Eva, como oportunidades. Então, se você tá chegando num ambiente que tem poucas como você, sim, vai ser difícil conquistar o seu espaço? Bem provável. Mas você, vem cá pertinho. Você como mulher, o que não é difícil pra você? Fala pra mim. O que não é difícil pra você? Quer fazer uma faculdade? É difícil. Quer ter um negócio? É difícil. Tudo é difícil. Então, se tudo é difícil, vamos focar naquilo que dá resultado, que nos faz felizes. E essa é uma pergunta que eu quero perguntar pra você, porque tem muito a ver com essa questão de mentalidade. Você se sente feliz com o boxe hoje? Muito. Muito feliz. Pra você ter ideia, eu acho que todo mundo aqui passa por alguma situação que você tá fazendo aquilo, você esquece do mundo. Quando eu subo no ringue, quando é horário de treinar, não é fácil. A dor, ela existe. O sofrimento é opcional. Eu sofro quando eu escolho sofrer. Tá doendo. Tem um dia que tá mais cansado. Tá. Mas eu vou lá e vou fazer. A dor até passa. Depois que o corpo esfria, você sente de novo. Mas quando eu tô treinando, Ellen, vamos treinar. É horário de treino. Foca. Esqueço tudo que tá lá fora e foco no treino. Porque um treino perdido é uma luta perdida. Então, naquele momento que eu tô aqui, ela 1 hora, 1h30, 2 horas, é focado no treino. Eu sempre penso, não é que eu não consigo. Eu estou melhorando para conseguir cada vez mais. Sensacional, muito forte isso. Imagina você na sua vida. Se cada obstáculo, cada vez que você tem que fazer de novo, né? Porque eu imagino que você faz um monte de exercício, um monte de série, tudo igual. Ou vai repetindo, aumentando a carga. Queria a gente da academia que sofre. Você vai. Tá fazendo de novo. Mas é enxergar assim, não. Eu estou treinando aqui porque eu tenho um objetivo. Eu acho que quando a gente consegue dar sentido, quando a gente consegue significar aquilo que a gente está fazendo,
é outra realidade. E falando sobre significar, não posso perder esse gancho, porque além de minha teacher, né, Ellen Tainara também foi aluna do EVA, na primeira formação que a gente tinha do nosso curso do EVA Program. E eu não posso deixar de perguntar o que foi esse curso, essa dinâmica para você, o que impactou isso aí na sua vida? Conta aí pra gente. Na época, eu fiz o curso em 2019, 2020, né? Nesse período que foi época de pandemia. Exato. Pra todo mundo só se situar na época. E aí, nessa época, eu já treinava, já tinha participado de várias competições. Isso no boxe olímpico. E aí, imagina, aquele cenário de pandemia. Todo mundo em casa, não podia treinar, não podia fazer nada. Competições pararam tudo. Só que a gente tem que trabalhar, né? Eu já dava aula de boxe, que é algo que o boxe me proporcionou, além de ter a profissão de atleta, é ser uma treinadora, né? Passar o conhecimento que eu adquiri em cima e fora dos ringues para outras pessoas. Muito legal. Né? Eu gosto de falar para os meus alunos assim que, mesmo que vocês não treinem mais comigo, vocês vão gostar do boxe. Então, vocês podem treinar em qualquer lugar. O importante é vocês gostarem do boxe e ver que o boxe não é violência. O boxe tem a sua agressividade em cima do ringue, mas o boxe não é violência. É verdade. Então, voltando... E aí, nessa época, eu meio que entrei numa crise. Qual foi a crise? Eu parei de treinar, imagina a época de pandemia. Você para de treinar, e eu tinha nada muito forte em mim, que eu era atleta. Não, eu sou atleta e eu sou treinadora, porque é uma fonte de renda, mas eu sou atleta. Então, a mentalidade de atleta. E aí, nessa época da pandemia, eu fiquei meio que perdida, porque eu parei de treinar, meu treinador estava nos Estados Unidos, e aí tudo para, aquele boom, eu comecei a dar muita aula. Porque a pessoa ia até casa, tinha todo o cuidado com as pessoas e comigo. E aí, só que eu ficava com aquilo. Não, eu sou atleta, não sou treinadora. Então, foi aí que eu conheci o EVA, né? Você me apresentou, fui dar aula pra você e você me apresentou o EVA. Faz o curso e tudo mais, você vai se entender, achar... Você já tem um propósito, mas se encontrar nesse meio do caminho. E aí, eu fui fazer, teve os encontros e aquilo ali foi me moldando E descobri, né, que eu sou uma atleta, mas também sou uma treinadora. Quando eu tô treinando, eu sou atleta, 100%. Eu foco no meu treino, na minha melhora. No momento que eu tô dando aula, eu sou treinadora. Então, eu tô focada naquilo, tô focada naquelas pessoas, tô focada naquela mulher, naquele rapaz, naquela criança. E vou dar o melhor pra eles, eu não sou treinadora. Então, o EVA me ajudou muito nisso. E foi nesse gancho que eu entrei, entender sobre essa parte mental, emocional. Porque um atleta, ele pensa no físico. Muito físico, muito corpo. Quando você entende que tem uma parte emocional e uma parte mental, e depois vem o físico, você deslancha a sua carreira. Você passa de um atleta amador para um atleta profissional. Você entende que isso aconteceu com você em Sim. algum nível? Foi essa dinâmica que aconteceu? Isso. Aí o EVA me proporcionou a entender mais sobre mim, sobre aquele período que eu estava passando. E a partir daí veio, como eu falei, o retorno do meu treinador voltou em 2021, e aí ele já veio com outra metodologia de lá de fora, sobre questão de programação neurolinguística, sobre estudar a mente, trabalhar as emoções, levar isso pra dentro do ringue. Aí foi que eu caí a ficha, nossa, eu fiz isso no EVA. Nossa, eu aprendi tudo isso. Eu executei, consegui me achar naquele meio do caminho, e agora você vem com esse treinamento, fica muito mais fácil. Vamos levar isso pra dentro do ringue. E foi isso que aconteceu. Pegando esse gancho, assim, da questão do ringue, da vida, você falou que estava nessa dualidade, né? Vou pra cá, vou pra lá. E a gente fala muito disso, porque às vezes o nosso papel como mulher, a gente tem vários papéis, né? A gente já falou disso em algum podcast. Não sei se na ordem saiu ele antes ou depois desse, não sei. Mas a gente já falou muito disso, essa questão de papéis. E às vezes entra em conflito. Por exemplo, o papel mãe com o papel profissional. O papel dona de casa com o papel empreendedora. E a gente entra nesse conflito, só que a tendência das pessoas é paralisar. E não, tá bom, então eu vou tentar isso e se não der certo eu vou tentar aquilo. Porque as pessoas têm o medo de errar, principalmente a gente como mulher, porque a cobrança, a nossa régua é tão alta. E às vezes é tão difícil da gente chegar nas oportunidades que a gente fica... E se eu errar? E o que vai acontecer? Porque é tão raro ter uma oportunidade que quando ela aparece, você fala assim, não posso perder de jeito maneira. Né? Mas isso também é fruto de uma mentalidade de escassez. Quem disse que você não pode perder essa?
Quem disse que não existe nenhuma outra oportunidade no universo? No mundo não tem nenhuma outra. É essa e nunca mais. Então, isso que você falou da gente travar, né? De não conseguir, tava nesse conflito e tudo mais. Isso a gente vê muito acontecendo com as mulheres em vários âmbitos. Então, eu tô num trabalho, eu não sou mais feliz nesse trabalho, mas eu não sei se eu consigo outro. Vamos descer mais um nível aí. Tô num relacionamento ruim... Mas eu não sei se eu vou achar alguém melhor. A gente tá tanto tempo junto. Nananã. Então, são coisas que vão nos enclausurando. E todo o conhecimento que abre a nossa mente, Principalmente, a gente fala muito de autoconhecimento, né? Todos os processos que você passou, principalmente no EVA, eles estão muito pautados nessa parte de autoconhecimento. Conhecer as suas habilidades, ver o que você gosta. E, às vezes, a gente, na vida, não tem oportunidade de fazer isso. Porque só querem cobrar pra gente entregar, pra gente fazer, pra gente realizar. Nunca perguntam, mas você gosta disso? Por exemplo, você gostava de capoeira. Querendo ou não, claro, foi ótimo isso pra sua vida. Mas a mulher preencheu lá a box, nem pediu tua opinião. Tipo assim, tchau, vai lá, entendeu? Isso acontece toda hora com a gente. E nem sempre o desdobramento é bom. Como aconteceu com você, graças a Deus, que essa mulher escreveu o box ali. Eu sou, se ela escreve jiu-jitsu? Não. Eu não ia querer colocar jiu-jitsu, não. Eu não ia querer, não. Mas, enfim. Vamos puxar outro ponto aqui que eu acho que é muito interessante. Você falou, né, dessa dinâmica do box. Você falou da sua história com o box. Me conta um pouquinho da Ellen antes do box. Você falou que você já gostava de atividades físicas e tudo mais, mas o que você acha que vale a pena você destacar na sua história pensando nessa mentalidade vencedora? Eu vim de Alagoas, né? Eu sou nordestina, não sou de São Paulo. Vim de lá, né? Sempre tive essa... Minha mãe sempre veio pra cá, pra São Paulo. Tenho família aqui, irmãs. E aí sempre teve essa ida e volta. Então, São Paulo eu já conhecia. Mas eu venho de uma família, assim... Vamos dizer assim, pobre, né? Não é uma classe média ou... Família pobre. Nunca passei fome, graças a Deus. Mas tinha assim, você não tinha o que você queria. Você tinha comida, você tinha roupa, mas você não tinha, eu quero um PlayStation. Não tem PlayStation. Então, essas idas e vindas, estudei lá, estudei aqui, terminei a escola em 2017 para 2018. E eu tinha uma mentalidade, você vê que é muito parecida. A maioria das pessoas que é do esporte, eles têm uma mentalidade um pouco parecida. Né? Eu treinei vários esportes, sempre gostei, nunca fui obrigada. Eu ia atrás do esporte, falava pra minha mãe, eu quero fazer isso. Ela ia lá, nunca proibiu. E teve uma época da minha vida que eu queria ser militar. Se você olhar, perguntar pra várias pessoas do boxe, eles queriam também. Uau. Só que aquela pegada. Eu fiz preparatório e tudo, mas eu nunca fiz a prova. Uau. Tipo assim, eu tinha que me preparar. Eles têm uma preparação mental e tudo, mas não era pra ser. Era pra mim estar no esporte. E aí, onde eu me encontrei com 18 anos no boxe. Porque se eu não me encontrasse no boxe, talvez eu poderia ter feito a prova passada e estaria com outra vida. Mas não era pra acontecer. Então, eu tive uma infância, uma adolescência bem calma. Assim, se for uma menina de estar em casa. Nunca fui de arrumar confusão. Sempre fui bem na escola, né? Teve até... A professora aí, estiver me assistindo, vai saber que falou que ia ser o presidente do Brasil. Olha lá, hein? Se tiver, sabe, gente, comenta aqui, gente. Eu amo essas histórias. Já pensou se aparece aquela professora de terceira série? Eu conheci a Ellen! Aí vocês já voltam um contato. Eu amo essas conexões que a internet pode proporcionar pra gente. Não, futuramente... Eu conheci um tempo atrás, que a gente foi fazer no instituto, a gente foi fazer... Foi apresentar o instituto para algumas escolas, né? E lá tinha uma ex-professora minha. E aí foi bem mais fácil, porque a gente já conectou com uma pessoa, com outra. Para quê? Para trazer essas crianças, que é próximo ao instituto, para treinar. Porque se eu conseguir, né? Se eu entrei lá... Imagina se eu entro lá com 11, com 10, com 8 anos. Como seria a minha vida no esporte? Nossa, eu já estaria com... Tenho 24 agora. Estaria com 24 anos, nem aqui no Brasil mais. Com a instrução que a gente tem hoje. Você tem um desejo de ir pra fora do país? Isso vai acontecer no ano que vem, gente. Eu tô dando aí, primeira mão. Se você tá assistindo isso no ano que vem, que ainda não chegou, 2024, ela já foi. Eu já fui. E aí você já pode procurar lá nas redes pra validar até mesmo essa mentalidade campeã que a gente tá falando aqui. Muito bom. E aí você tem aquela mentalidade de adolescência, saindo da pré-adolescência, você tá se conhecendo, você tá se descobrindo, em várias situações até. E aí você sai da escola, você fala, e agora? O que eu faço? Você quer sair da escola fazer 18 anos, mas chega a 18 anos não muda nada. E aí o boxe foi a minha porta
de entrada, né? Sim. E eu falo que o boxe mudou minha vida. O boxe, o Instituto Adilson Maguila, que foi onde me proporcionou o Renato, o César, que são meus treinadores. Renato, desde aquela época, junto com o César, que começou junto comigo. Então, a pessoa ali, que são pessoas lado a lado, né? E atleta é aquele. Você tem os seus treinadores, eles são sua família. Eles têm que saber como que você tá, se você tá bem, se você não tá bem, se você tá conseguindo se alimentar, se você não tá conseguindo. É um pai e uma mãe. É verdade. Porque atleta, eu gosto de dizer que é uma empresa. Somente quando é profissional, é uma empresa. Sim. Então, quem tá ali na equipe, ela tem que saber como essa empresa tá funcionando. E aí você falou um pouquinho sobre erro. Imagine um atleta. A mente de um atleta. Ninguém quer errar. Imagino. Ninguém quer errar. A gente tem que subir no ringue com a mente de que vai... Independente do que acontecer lá, você vai ganhar. Ganhar sim. Você vai sair vitorioso de alguma forma. Um atleta, ele entra com a mentalidade... Pelo menos um atleta campeão, ele entra com a mentalidade: eu vou vencer. Eu vou vencer porque se eu entro com a mentalidade que eu vou perder, eu já perdi. Agora, no treinamento, a gente não quer errar. Aí a gente vai, como eu falei, questão de... O Eva abriu a porta, veio com outro treinamento, o Renato veio com um treinamento nos Estados Unidos sobre parte mental. A gente aprende, você tem que errar aqui. É aqui que você tem que errar no treino. Exatamente. Porque lá em cima, você vai ter oportunidades de acertar e de errar. E se você errar, pode ser o fim. Que a gente sabe que o boxe tem um nocaute, né? Então, se você errar em algo que você poderia ter errado na academia e não errou, não se preparou, chega lá em cima, pode ser, a gente fala, destruir uma carreira, ou você vai ter que reprogramar isso daí para você, na próxima luta, você conseguir se sobressair. Sensacional, muito forte isso, né? A gente entender que na hora do treino, na hora da preparação, é o lugar que a gente tem que errar. E a gente, como mulher, se cobra, como eu falei, a nossa régua é muito alta. Então, talvez você que é empreendedora, tá na fase de estruturação da sua empresa. É nessa hora. Você tá planejando a sua empresa, tá tudo certo. É nessa hora que você tem que errar, acertar. O problema é que você já tá com um monte de funcionário, folha de pagamento, você começar a testar e errar. Isso é um problema, né? Então, acho que... E não só isso, você talvez como mãe também, né? Eu gosto de trazer exemplo de vários setores, porque nós temos mulheres de vários perfis aqui. Então, você que é mãe, que você cuida da sua família... Cara, ninguém nasceu com manual de instrução de como ser mãe. Então, nem mãe, nem nada, nenhum papel. Não tem manual pra você falar, então, no caso, artigo 45, quando meu filho fizer birra, eu tenho que agir assim. Ninguém nasceu com isso. Então, você vai errar, você vai acertar, mas é entender que você tá fazendo o teu melhor. Isso eu acho que tem a ver com o que você falou de ter essa mentalidade de isso é ser vencedor. É uma mentalidade de, tá bom, eu vou errar antes, pra na hora que precisar, eu não ter que cometer esse erro, né? E não que não anula você errar, né? Você pode errar. E vai, até né? Mesmo lá na hora, você pode errar. Mas a gente vai tentar fazer de tudo pra não errar, né? Treinar todas as possibilidades antes, pra chegar lá em cima, você dar o seu melhor e, não ter erro. Mas pode acontecer de você errar, cair, perder a luta. Pode ser que você acorde num dia que não seja favorável... E você tem que desenrolar lá e não acontecer, mas a gente faz de tudo antes. Por isso que existe a preparação para aquela luta, para aquele combate, para você ser o mais perfeito possível. Sensacional. E me fala, você apanha muito quando você sobe? Eu apanho mais fora do que dentro. Sério, imagina, né? Você treina com mulheres ou você treina com homens nessa a gente fala trocação, né? Como é que é isso? Como o meu peso é muito leve, eu sou do 47, 48 quilos, né? Falando nisso... Eu estreiei a categoria profissional feminina 47 e 860 mínimo no Brasil. A primeira mulher Estão ouvindo aí, né? Estrear essa categoria fui eu. Estão ouvindo aí, né? Estão ouvindo aí, né? Gente, essa mulher vai voar, vai dominar o mundo. Ela vai bater em todos os países. Ela vai voar. Mais é Brasil contra outros países. Exatamente. Todo mundo torcendo. Eu faço questão de estar lá presencial, principalmente nos Estados Unidos, no México. Eu posso estar lá. E aí, voltando... Você estava falando de inaugurar a categoria no Brasil. E aí, eu inaugurei a categoria de 47. Graças a Deus, é um peso que eu consigo chegar ali, né? Tem outras categorias no boxe, né? Desde o 46 até peso pesado. Eu inaugurei essa categoria. Aí fizemos uma luta nessa categoria também. E agora a gente vai subir uma categoria. Então é bem provável que eu vá estrear outra categoria no Brasil. De quanto agora? 48 e 900.
Então vamos ganhar esse peso E aí, hein? Só músculo. Tá subindo o peso. Tá Isso subindo. já agradecendo o meu nutricionista, né? Isso. O Léo, da Clínica LP, que tá me ajudando nessa parte de nutrição. Contando que eu tinha, nesse período de 5 anos, não teve patrocínio algum. Foi só cara e coragem com os preparadores, com o Renato César e o Instituto, né? Com a doutora Irani, que vai ajudando da forma que pode. Mas um patrocínio mesmo a gente não tem até hoje, né? A gente tem os parceiros. Vem aqui comigo, você mulher empresária que está assistindo esse podcast. Mulher. Você que trabalha nessas empresas com artigos esportivos, health, né? Coisas de saúde. Gente, por favor, a gente precisa investir nos atletas do Brasil. E essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. O quanto que você enxerga que é difícil essa jornada de um atleta? Porque a gente tem, gente, atletas incríveis no Brasil. Tem, por exemplo, agora a Rebeca, belíssima, despontando na ginástica, assim, orgulho nacional, né? Incrível. Mas também a gente tem visibilidade. Como era no começo da carreira? Pensa, antes de Rebeca, a gente tinha Daiane dos Santos. Antes de Daiane, tinham muitas outras, que talvez a gente nem sabe o nome. Então, é interessante a gente olhar para essa ótica e a gente pensar como que está esse incentivo e ver o que você pode fazer. Às vezes a gente pode fazer alguma coisa na empresa que a gente trabalha, a empresa tem alguma verba para isso, pode destinar para algum projeto, pode destinar para algum atleta específico. Mas conta um pouquinho para a gente desse perfil, né, de você ser atleta aqui num país como o Brasil. Voltando um pouquinho do gancho que você falou, na jornada, você perguntou se eu treinava com mulheres, né? Eu treino... Quando eu entrei na equipe, tinha uma mulher, depois entrou uma. Então, tinha um treino com mulher. Hoje, a maioria dos treinos é com homem. Hoje em dia, tem outras atletas que começaram agora, mas meu treinamento é exclusivamente com homens. E homens mais pesados. Como eu falei, eu estreiei a categoria 47. 47 pesos de criança. Homem. Então, é acima de 70 quilos, 60 e poucos quilos. Quando tem, então, eu tenho que entrar no ringue com os homens. É claro, tem toda uma preparação, Sim, eles sabem as formas que tem. Normalmente eu faço, como entraram atletas novos, agora tem alguns, eu tô num patamar mais avançado. Então, normalmente eu faço com os treinadores, faço com o Renato, com o César. Algumas vezes a gente consegue em alguma academia que tem uma menina lá, mais ou menos do meu peso, que é do boxe olímpico, e aí eu consigo fazer um trabalho específico para tal luta. Mas hoje mesmo eu fiz 10 rounds de tiro, depois 10 rounds de contato com o Renato. Sparring, que é a preparação para a luta. Foi 10 rounds com um homem de 75 quilos. Então, imagine, alto, eu baixa, pequenininha, e eu tenho que usar toda a minha energia, toda a estratégia mental para me aguentar 10 rounds com ele. É claro, como eu falei, ele tem toda a forma de conectar os golpes em mim e não me machucar, porque 47 para 75 quilos é quase o dobro, só uma patada, né? É um peso pesado para mim. Exatamente. Então, voltando nesse gancho, tem essa questão, né, de ter poucas meninas na minha categoria. Até mesmo se eu fazer sparring com meninas, tem que ser mais pesadas. Porque eu tenho uma aqui, uma na Bahia, uma no interior de São Paulo, uma em Guarulhos. Então, não tem como estar se deslocando a todo momento para isso. E aí, voltando na jornada, eu gosto de dizer, para quem quer ser atleta, você tem que gostar. Porque é uma vida, é um lifestyle. Você tem que imaginar o tempo inteiro que você é um atleta. Então, você tem que comer, não é porque você gosta, é porque o seu corpo precisa. Você tem que tomar água porque o seu corpo precisa. Você tem que treinar porque o seu corpo precisa. Por que corpo? Parte física, porque você vai subir no ringue e vai usar essa parte. Aí você precisa beber água, parte física, parte mental. Você não pode, não é que você não pode, você não... Partindo do meu princípio, o que eu faço, não é recomendado. Final de semana, descanso. Você pode estar treinando sua parte mental, pode estar vendo luta, estar estudando o seu próprio treinamento. Sempre algo melhor para o seu combate. Não é baladinha, não é ir dormir tarde, não é usar algum tipo de substância proibida. Porque você tem que pensar, segunda-feira você tem treino. Às vezes domingo você tem treino, dependendo da preparação. Então, é uma vida total ser um atleta. Então, eu falo pro pessoal, eu não recomendo, tá? Eu sou, mas não recomendo. Eu sou, mas não recomendo. Porque eu sei quanto que eu tenho que me dedicar. E, voltando à parte que a gente falou, no Brasil é muito difícil ser uma atleta de boxe, né? Eu não posso falar de outras modalidades, mas do boxe é muito difícil. Pela questão de incentivo financeiro. Porque, imagina, eu faço tudo isso e ainda sem um incentivo financeiro. É muito mais difícil. Então, eu tenho que buscar incentivo financeiro de outra forma, né? Eu tenho que trabalhar para poder manter a minha vida de atleta.
E não é ter a vida de atleta para poder ter um financeiro. Não, eu tenho que Como trabalhar se não fora. fosse um trabalho, sendo E que é um um trabalho. trabalho. E aí a Entendi. gente busca fazer o trabalho no Brasil, né? E conseguir chegar no fora do Brasil. Porque fora do Brasil é um valor muito mais agregado, né? Eles olham pro boxe de uma outra forma. Sim. O que você acha que poderia ser feito aqui no Brasil para mudar essa mentalidade? O que você... Dá uma possibilidade para quem está assistindo, talvez, aterrissar um pouquinho desse conhecimento. Para o boxe ou para o esporte Para o em geral. boxe. Para o boxe, eu acredito que dá mais oportunidades, igual você tá dando, né? Da gente aparecer. Porque, assim, vamos falar de um outro ponto do mercado. Também não é só... Tem a culpa, assim, vamos dizer, não é culpa, mas a responsabilidade de cada um. Também tem a responsabilidade do atleta. Hoje eu tô aprendendo que um atleta, ele tem que ser um atleta dentro e também fora. Igual, eu estou aqui com você no podcast, eu tô mostrando o meu trabalho. Quanto mais pessoas mais verem, mais o boxe será visto. Não adianta eu estar lá dentro da academia, treinando, ganhando, fazendo tudo, e estar dentro da academia e ninguém me conhece. Às vezes a pessoa não tem essa consciência. Nossa, eu não sabia que ela estava passando por isso, eu não sabia que ela precisava disso. Então, a parte do Brasil abrir mais porta pro boxe, né? Até mesmo antigamente, na época do nosso querido campeão Adilson Maguila, tinha, né? A Bandeirantes, ela abriu um espaço pro boxe para mostrar a modalidade, mostrar o trabalho. Mas também os atletas de boxe têm mais essa consciência de estar postando mais. Que hoje em dia a gente tem YouTube, tem Instagram, tem várias outras redes. Tá postando, tá se divulgando. Divulga seu trabalho, divulga que você é bom. Às vezes você posta algo lá que é bom pra mim. Às vezes e não tenha medo. Você pode ser iniciante, você pode ser profissional, você pode ser olímpico, você pode ter iniciado agora ou já tá lá com título. Falando em título, já aproveitando o gancho, a nossa querida campeã mundial... A gente temos uma campeã mundial feminina, Danila Ramos, vai disputar todos os títulos mundiais agora. Uau. Então, ela vai estar lutando contra uma das maiores campeãs, que é a Amanda Serrano, uma campeã mexicana. Aí eu pergunto, todo mundo sabe? Não sabe, porque não abre a porta. E ela já foi em Brasília, foi em vários locais. Só faltou abrir as portas das mídias para ela apresentar o trabalho. Mas agora, com esse incentivo, que ela foi campeã mundial, agora tem a oportunidade de disputar todos os títulos, ela agora abriu muito mais leque. Agora ela tá divulgando bastante, ela tá aparecendo bastante. Muitas vezes, assim, claro, eu sempre faço esse paralelo com, talvez, as mulheres que estão assistindo que não são atletas e tudo mais, porque eu acho que é importante para elas também enxergarem isso na vida delas. Mas, às vezes, nós vamos ser as primeiras naquilo que a gente quer fazer. E ser primeiro, ser pioneiro, dá tanto trabalho, dói tanto, é tão difícil, mas é necessário. Porque, por exemplo, eu gosto muito de boxe, gente, gosto muito mesmo. Até 3 anos atrás, não, 4 anos atrás, eu nem sabia, assim, óbvio, eu sabia que boxe existia, até gostava, assistia filme, né, essas coisas. O próprio Maguila, meu pai adorava o Maguila, enfim. Você conhece um pouco, mas você nunca mergulhou naquele universo. Então, eu conheci, né, através dessa conexão que a gente teve do boxe. A minha mãe conheceu primeiro, até que ela participou do instituto. Depois eu conheci, porque eu não estava aqui no Brasil também. Aí, quando eu cheguei, eu conheci. E, cara, isso faz parte da minha vida hoje. Faz parte dos meus treinos. Eu tenho meu treino com a minha personal, tudo lindo, maravilhoso. Mas eu tenho um treino de boxe. Treinei com o César, né? Treinei com a Ellen também. Eu treinei. Agora ela é atleta focadíssima, ela não treina mais. Agora ela treina ela é treinada, né? Mas assim... Mas ela dá aula também no instituto, né? Eu faço aula também por lá. Então, assim, é interessante que eu não tinha acesso a essa informação. E é algo que eu amo, assim, amo real. Faz parte da minha vida e vai fazer daqui pra frente. Então, sempre que eu tô fazendo... Termino o treino, vou lá, um jab direitinho, faço alguma coisinha ali, né? Porque isso faz parte da minha vida. E eu, depois de te conhecer, de conhecer essa dinâmica de atleta, eu comecei a olhar para outros atletas. Hoje, o meu irmão, ele tá muito nessa jornada de atleta mesmo. Atleta, alta performance, campeão brasileiro de karatê, campeão paulista de karatê. Meu irmão tem 17 anos. Ano que vem ele vai disputar o Mundial no México. Só que assim, esse universo de atletas, ele tava alheio na minha vida. De repente, parece que pipocou. Só que por que eu quero trazer isso para você? Porque não é de repente.
As coisas estão acontecendo em todos os lugares. Só que a gente não está prestando atenção nisso. Então, assim, tem alguém na tua comunidade, tem alguém no teu bairro que gosta, incentiva, encaminha para os projetos que fazem isso. O projeto do Instituto Adilson Maguila, as atividades acontecem na Vila Olímpica Mário Covas, na Zona Oeste de São Paulo. Tá na Zona Oeste? Vai lá, se conecta, conhece adolescentes que são carentes, que precisam fazer isso, crianças, jovens, indica, porque às vezes as pessoas não vão porque elas não conhecem a oportunidade. E talvez numa dessa tenha ali uma pepita de ouro, como é o caso da Ellen. A Ellen é uma das nossas futuras campeãs do Brasil, que foi formada num projeto social. Então, é importante a gente olhar também que talvez tenha alguém na tua família, não é só uma questão de saúde também. Mas, cara, é tão bom quando a gente se descobre. E ouvindo você falar aqui, a minha sensação, a minha leitura é assim, é alguém que se descobriu e pautou a vida naquilo. Então, talvez a mulherada que está aí assistindo está pensando... Preciso me descobrir. Já pensou se você se descobre uma campeã também? Na sua categoria? Eu, se fosse você, não iria na categoria de 48. Não, engorda mais um pouquinho. Foge dessa daqui, porque essa moça batendo... Eu vou ver se a gente consegue colocar nesse vídeo uma cena. Se a gente não conseguir, a gente coloca o link aqui para você ver uns momentos de luta dela. Ela é muito boa. E assim, se eu fosse entrar no ringue com ela, mesmo sendo mais pesada, eu não tenho a menor dúvida que eu ia tomar, assim, uma lavada. Porque, assim, são anos de treinamento, é uma vida de dedicação. E é importante a gente trazer esses pontos. Talvez você aí precise entender aí na sua vida qual é a área que você precisa se dedicar. E falar, me descobri, agora eu vou mergulhar de cabeça. Imagina se você tivesse mergulhado só um pouquinho. Eu vou ser atleta, mas eu vou ser também gerente de loja. Porque eu quero dinheiro, sabe? Você pode ser o que você quiser. Eu falo isso para as mulheres. Você pode ser o que você quiser, mas imagina se você não fosse 100% isso que você é hoje. Se você tivesse que dividir energia. Talvez você não ia estar vivendo as coisas que você está vivendo hoje. Então, é importante a gente ser integral naquilo que a gente faz. Então, acho que... Eu falei de algumas né, liçõezinhas soltas aqui no nosso bate-papo, mas seja integral. Seja você de verdade, no que você gosta. Você gosta de pintar? Então, vai pintar, vai ser artista plástica. Você gosta de... mas não dá dinheiro. Quem tem propósito, quando tem propósito, não falta provisão. A gente fala isso e a gente vive isso aqui no Eva. Quando tem propósito envolvido, nunca vai faltar recurso. Não estou falando que você não vai passar perrengue, que é o outro P da conversa. Propósito, provisão é perrengue. Vai passar perrengue, entendeu? Mas não estou te isentando do perrengue. Mas eu posso te garantir que uma vida com propósito vai te deixar muito mais satisfeita, muito mais feliz. Então, você precisa entender o que você gosta de fazer. Se você gosta de dançar, vai dançar, mulher. Se você gosta de escrever, vai escrever. Gosta de dar porrada, que nem a Ellen, vai dar porrada, entendeu? Você tem que ser feliz. Só que entendendo que qualquer desafio que você começar agora, nunca é tarde demais, mas a sua mentalidade precisa ser sempre uma mentalidade de campeã. Eu vou entrar, eu tô fazendo isso por mim e eu vou até o final. Então, eu já enxergo que o final, né? Não o final, mas o ponto da Ellen é... Eu já vejo ela com o cinturão na mão, tirando foto. E do jeito que eu sou mole, vou estar chorando. Ai, que linda! Porque eu sou assim, né? Ela sabe. Mas a gente entender e a gente apoiar. Por exemplo, talvez não seja um grande apoio, mas é algum apoio. Né? Você tem uma empresa, indica, convida, se conecta, compartilha. Então, segue nas redes sociais, indica nas redes sociais, se envolve. Porque hoje em dia as academias estão cada vez mais lotadas, mas as pessoas não estão buscando essa performance, esse crescimento, não estão nem divulgando as pessoas. Talvez você ela já tem o nutricionista dela, mas talvez você trabalha para alguma marca de suplemento e tudo mais. Indica, conecta, vê o que você pode fazer. Porque a gente acredita muito. Daqui a pouco vai passar aqui na tela. É uma por todas e todas por propósitos maiores. Então, o que eu puder fazer para que o propósito dela vá mais longe, eu vou fazer. Assim como eu sei que o que ela puder fazer para que o meu propósito vá mais longe, a gente vai fazer. Gente, a gente tem que se ajudar. Já é tão difícil, né? Fazer as coisas sozinha, a gente tem que se ajudar. Vamos juntas. Uma puxando a outra e a gente vai voar. Eu acredito muito nisso. Eu quero... já vou falar aqui, porque quando acontecer, entendeu? Ninguém vai falar que era novidade. O meu sonho... Anota aí, escreve aí você que está seguindo aqui. Eu quero uma rede com 1 milhão de mulheres vivendo propósito.
a gente deve estar com umas... Vivendo, tá? Não conectada. A gente deve estar com umas 150. Talvez quase 200 aí. Tá ótimo, estamos começando. Cada uma a mais que a gente faz, a gente tá mais perto da nossa meta. Talvez eu vou demorar 10 anos, 20 anos, mas escreve aí o que eu tô te falando. Nós vamos ter uma rede com 1 milhão de mulheres vivendo propósito. É por isso que eu durmo e acordo todo dia. Você é a tua luta, o teu cinturão, o teu crescimento. O meu é isso. Eu quero ver um monte de mulher como a Ellen, que tá vivendo propósito. Sim. Entendeu? Imagina se você tivesse paralisado naquele momento entre treinador e não entendesse, não desse os passos. Então, nós não somos responsáveis pelo sucesso de ninguém. Mas o que eu puder dar uma empurradinha, eu vou com certeza fazer isso. Então... Ufa, a gente falou bastante coisa aqui, né? Tem alguma coisa que você queira falar do seu trabalho mais, você queira divulgar? Sim. Aproveita aí nesse espaço agora para você. Falar um pouquinho do treinamento, né? Hoje em dia, como que é. Eu falei que o nosso treinamento antes era muito físico. Muita parte física. Renato foi para os Estados Unidos, chegou lá, vendo lutas, combates. 8 rounds, a pessoa senta para descansar, volta, parece que entrou o primeiro round. Uau. Ele falou, mas o que tá acontecendo? A gente treina muito mais que eles. Foi nas academias, a gente treina muito mais que eles. Por que eles têm uma performance melhor que a gente? E aí ele foi descobrir a parte mental, né? Ele foi descobrir que tinha um coach em cima do ringue. É outra pegada, é outro nível lá. São 5 pessoas, 4 embaixo, 1 em cima é dentro, é o coach. Não é o preparador, não é o treinador, é o coach. Uau. Então ele chega lá, ele já fala direto com o atleta, sabe os gatilhos, sabe tudo. E aí, quando ele chegou aqui no Brasil, ele começou a estudar isso lá e trouxe pra cá. E aí, a gente mudou totalmente o nosso treinamento. Eu faço a parte mental, eu faço a parte emocional, faço a parte física, que a gente fala que é gasolina, né? Então, e tem isso, continuo treinando. Quando chega na luta, tem toda a preparação da luta, desse tempo, que eu tenho 1 mês, 2 meses, 15 dias, para aquela luta. Então, eu tenho toda uma pegada mental, toda uma pegada emocional totalmente diferente. Quem assistiu minhas 2 lutas profissionais, que eu tenho outras lutas olímpicas, viu que de uma luta para outra eu já mudei totalmente. Eu vi, eu assisti. E nessa luta eu já vou vir totalmente diferente. Aí você fala, como assim 1 mês ela deu essa mudança? Fisicamente eu tô igual. A questão é mental. Expressão de rosto tá diferente. Quem viu, parecia que eu queria matar a menina. Gente, é real isso. Eu tô falando pra vocês, essa mulher, quando ela bate, eu fico desesperada. Você olha, eu tenho vontade de chorar. Mas eu lembro que quando a gente treinava também, você falava, você tá com raiva hoje, hein? O que tá acontecendo? A gente se transforma, é impressionante, né? Muito louco. E aí eu chego no cima do ringue e falo pra você assim, Lê, agora fica leve. Fica de boa, sorrindo. Você já tá toda nervosa, tem que desconectar. Desliga, vira a chave e a gente faz isso em cima do ringue. Uau. Que aí até tem uma parte lá que eu falo no ouvido dele, todo mundo ficou me perguntando o que você tava falando. Gente, segredo. É algo entre mim e os treinadores ali. Sim. Aí o Renato eu treino a parte mental, né? A parte de estratégia, de combate. E a parte física eu treino com o César. Aí a gente tem um treinamento diferenciado, né? Cada um faz essa parte. Quando eu vou fazer sparring, faço com um, faço com outro. A gente vai mudando. Isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal. Vamos mudar, vamos fazer isso, fazer aquilo. E aí, junto com isso, eu fiz uma preparação também, tô num tratamento questão maxilar, né, com o Dr. Marcos, da Odonto Gesueli. A gente tá fazendo uma preparação, porque essa parte aqui é onde as pessoas não veem o nocaute. Ponta do queixo, cima do queixo, lateral, têmpora, atrás da cabeça. E por quê? Faz esse movimento, ó, ele mexe. Isso aqui é móvel. Então, na hora que bate aqui, ó, ele faz esse movimento aqui, balança a cabeça e você desliga. O nosso corpo, ele é inteligente. Então, você meio que desliga aquele momento. Dá um boot de segurança. Pra você não se machucar. E aí, quanto mais forte seu maxilar tiver, o nocaute, ele vai ser mais difícil de vir. Então, a gente tá fazendo essa preparação com o Dr. Marcos. E aí, a gente consegue esses parceiros, né? Não tem uma questão de um patrocínio financeiro, mas através do trabalho da doutora Irani também, quero agradecer ela, a gente consegue uns parceiros aqui e ali, a gente vai se transformando cada vez melhor. Cada luta uma preparação diferente, mais parceiros, e a gente vai vindo cada vez mais forte. E aí já temos planos por título brasileiro, depois vem título sul-americano, aí o mundial. Então, vão vir coisas boas por aí. Em quanto tempo você vai ser campeão mundial? Porque eu aprendo, e eu já ensinei também, que a gente tem que dar data. Quanto tempo? Olha, a gente não colocou um tempo pro mundial, porque tem várias questões por trás. Mas o título,
Já tá aí Brasileiro? Pro fim desse ano, pro começo do ano que vem. Tá meio que já tá uma meta assim, porque a gente depende dos eventos também. E como eu falei, a minha categoria ela é baixa, então depende também das adversárias. Mas já estamos aí com a previsão de lutas para esse ano, mais algumas lutas. E se o título não vir até o fim do ano que vem, começo do ano, ele já tá vindo. É sobre isso. E aí, falando, já aproveitando a divulgação, semana que vem vai ter inauguração do museu. Nosso querido Adilson Maguila. Uau! Né? Pra quem tá assistindo agora vai pegar, quem já for assistir Gente, daqui já um tá tempo, já passou. No aniversário do museu já, talvez você tá assistindo. E vai ter uma estátua, fizeram uma estátua de Uau! argila, do tamanho dele, que vai estar lá em homenagem a ele, porque ele é de Aracaju. Sim. Então vai ser lá em Sergipe, Aracaju, vai ter a inauguração desse museu dele. Gente, vou ter que ir para Aracaju, pronto. Vou ter que ir para Aracaju. Já tem que pesquisar as passagens. Mas aí você vai e volta pra minha luta. Sim, sem dúvida. Eu acredito que, se eu não me engano, é dia 20. Eu não posso ir depois da inauguração? Pode. Então eu vou ver sua luta e depois eu vou. Porque então, senão... Também. Né, vamos casar essa malha aérea. Vai que você chega no... Já pensou? Não chega na data? Não, vamos primeiro ver a luta. Inclusive a luta dia 22, né? Dia 22. Dia 22, domingo. Depois a gente vai deixar também aqui todas as informações. Provavelmente, quando esse episódio for lançado, já vai estar bem pertinho dessa luta. E se você puder prestigiar, faça isso. Não só esse evento, esse em especial, porque a gente tem essa maravilhosa aqui. Mas, assim, prestigie eventos de esporte. Às vezes está na sua casa e às vezes o ingresso é super acessível. Acaba virando uma atividade de lazer para a família, sabe? Então, prestigie eventos de esporte, incentive os teus filhos a fazer esporte, os teus familiares, as pessoas da sua família. Faça você esporte também. Cuide desse corpinho maravilhoso, né? Para você ficar cada vez melhor. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta. Deixa eu pensar por aqui. Ellen, você já falou, né, de planos para o futuro. Mas se você pudesse deixar um conselho para as maravilhosas que estão assistindo a gente, de qualquer assunto, de qualquer coisa, um conselho para a vida, o que você diria para elas? Um conselho foi algo que eu falei sobre isso hoje com o meu treinador. Como eu falei, a gente trabalha a parte mental. Gente, vocês não precisam provar nada para ninguém. Vocês são capazes. E vocês sabem disso, tá? Vocês sabem, nós sabemos. Se você é capaz de fazer uma coisa, você é capaz de fazer tudo. Porque em cima do ringue, a gente é igualzinho a gente é em cima do ringue, a gente é na vida. Se você é uma pessoa que trabalha mais movimentação, esquivas, bloqueios e não trabalha muito golpes fortes, você é assim na vida. Se você é um nocauteador, na vida você também é um nocauteador, tá? Então, vocês são capazes. E vocês sabem disso, porque eu sei disso. Então, a gente falou sobre isso hoje. Não precisa provar nada pra ninguém. Nem pra vocês mesmos. Vai lá e faz. Só vai lá e faz que o resultado vai vir. Independente do resultado. A gente fala isso na luta. Eu vou subir pra ganhar. Eu vou trazer o resultado. Se vai ser a vitória, depende de vários juízes. Não depende de mim. A vitória não depende de mim. Eu ganhar depende. Porque eu vou ganhar de mim. Se você tiver aí na sua casa, uma salva de palmas. Sensacional. Ellen, assim... Não tenho nem como agradecer esse tempo muito especial, muito precioso. Esse ambiente é todo seu. Chique. Sempre que você quiser voltar, né, para falar. Principalmente depois que você ganhar, pode voltar aqui também pra você falar. Lembra? A gente já linka os episódios. Vou voltar com o título. Vai voltar com o título. Esse ambiente é sempre seu. E a gente deseja muito te ver crescendo em tudo, assim, em tudo. O que a gente puder fazer para te apoiar, para te divulgar, para incentivar. Conta com a gente. A gente está no momento de crescer também. E quando a gente crescer do jeito que eu quero que a gente cresça, que a gente vai crescer, a gente também quer fazer parte dessa trajetória financeiramente. A Areta vai me matar, porque eu nunca falo as coisas... Eu conheço ela, então. Manda ela resolver comigo. Manda ela resolver comigo, né? Eu sempre falo as coisas assim, mas assim, eu tenho desejo, assim... Depois de ver todas essas situações pipocando, como eu falei, eu quero ter um banco que vai investir em histórias como a sua. Né? Então, eu sou maluca, gente. Eu acredito em coisas muito grandes e elas vão acontecer. Então, eu vou investir no meu irmão, vou investir na Ellen, em quem mais for atleta. Porque, assim, às vezes, quando a gente entende o valor das coisas, né? Talvez a gente tá aqui e a gente fala, vou comprar um iPhone de 15 mil reais. Cara, 15 mil reais investindo nessa fase que você tá de atleta faria muita diferença. E talvez o celular que você tem já tá bom. Tô só trazendo esse comparativo. E não precisa ser 15, nem 10, nem 5. Não é a questão do valor. Mas a gente entender onde a gente enxerga valor. Eu comecei
assim, de uma maneira muito mais intensa. Eu já tinha isso dentro de mim. Mas enxergar valor mesmo na trajetória das pessoas. Eu enxergava valor nas pessoas. Você é incrível, Ana. Eu enxergava. Agora eu enxergo valor na trajetória das pessoas. Então, eu quero investir nessa trajetória, sabe? Porque um celular, daqui a pouco lança um outro mais legal, mais caro, uma capa mais legal e a gente vai querer trocar. Computador, celular, carro, casa. Você pode ter tudo isso, você pode ter tudo que você quiser. Eu sempre falo isso para as mulheres, mas assim, o meu coração, ele já não tá mais nisso. Então, o que eu puder, assim que eu puder, você pode contar comigo. Antes do Mundial, eu já sou sua patrocinadora. Pode anotar aí que... Eu vou bater na porta, hein? Pode vou cobrar. bater. Aqui é sério. Você sabe Atleta que... não esquece. Como a gente já conversou em alguns outros momentos, minha palavra não volta atrás, não. Eu sou uma mulher de palavra. Tá gravado e eu sou uma mulher de palavra. Então, antes do Mundial... Posso falar um pouquinho do Instituto? Pode, convidar claro, o pessoal fica à para fazer. vontade. Mulheres, né, rapazes que têm intenção de ser atleta ou de só aprender Eurobox, né, que lá a gente tem essas duas modalidades, quem gostaria de ser um atleta de alto rendimento ou quem gostaria de conhecer o esporte, ver que o esporte não é violência, tá, o boxe, ele tem a parte de agressividade em cima do ringue, mas ele não é violência. Muitas das vezes as pessoas que entram lá pensando, tendo essa mentalidade que tem isso dentro delas, elas aprendem, fica calma, acontece algum fato, elas são as primeiras, não é assim, não é violência. Isso fora do projeto. O projeto, o nome é Instituto Adilson Maguila, a gente tem uma página dele também, pode pesquisar lá, tem um site do Instituto, ele fica situado lá na Vila Olímpica, Mário Covas, se não me engano é 21,5 da Raposo, ou é 19,5 da Raposo. Nós temos lá aula lá terça e quinta, das 9 às 10, das 10 às 11 e das 2 às 3, das 3 às 4. Tem um período de adulto e também tem um período de crianças, né? Crianças dos 12 aos 17 anos. Né? Então, eu convido vocês, mulherada, rapazes, crianças, levem seus filhos, né? Coloquem eles no esporte, porque eu vim do esporte com 7 anos, então mudou a minha vida. Então, vai mudar a vida deles. E mesmo que não seja um atleta, vai descobrir um propósito, vai descobrir disciplina, principalmente. Disciplina em tudo na vida, ela transforma. Então, lá no projeto, a gente ensina muito isso. Então, fica o convite. É isso aí. Chega lá e fala, gente, eu vi no Eva, quero participar, como faz? Detalhe, né? A gente não falou, mas eu quero explicitar aqui. Parece que é óbvio, mas eu vou explicitar. Esse projeto, quanto custa mesmo a mensalidade pra gente participar? Custa 0,00 reais pra estar participando. É um projeto gratuito, né? Como a gente falou, do Instituto Adilson Maguila, para realmente ter essa inclusão social. Para as crianças ir lá e aprenderem o boxe. Se não for o boxe, vai aprender sobre a vida. Por isso que é bom ter atletas que viajam, que lutam, que vencem, para ser uma inspiração para eles. Exatamente. E precisa existir. Quanto mais incentivo a gente tiver, pode ser financeiro, pode não ser financeiro, uma palavra, uma mensagem, isso ajuda muito. A gente vira uma inspiração para eles, para os próximos que vão vir. Então, isso é muito importante. E já pegando o gancho, eu gostaria de agradecer aos meus treinadores, ao Renato, ao César, à doutora Irani, ao nosso querido campeão Adilson Maguila, mandar um beijão para ele. E agradecer o Dr. Marcos, agradecer o Léo, da Clínica LP, agradecer a minha cuidadora dos meus cabelos, a Débora, aí, né? Que luta, tem que fazer aí. as trancinhas. E a minha maquiadora, que é a Sara, quando eu preciso de eventos e tudo mais, ela que cuida de mim, me deixa maravilhosa, transformada. Esse pessoal que estão me ajudando, né? Que são parceiros, que acreditam no meu trabalho e sabem que a gente vai chegar muito longe e que não se chega longe sozinho. Exatamente. Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Sim. Se você quer ir longe, você vai acompanhado. É um provérbio africano maravilhoso que norteia as nossas vidas. Ellen, muito obrigada pela sua participação. Foi muito gostoso esse papo. Acho que trouxe bastante informação pra gente em relação à dinâmica de uma vida de atleta, a mentalidade que é necessária, a disciplina, a vida, os perrengues que passa também, né? Ter esse espaço para falar de quão importante também é ter pessoas, é ter profissionais. Se você está em alguma dessas áreas ou acredita que o teu trabalho pode contribuir com atletas de alguma forma, entre em contato com a Ellen. A gente vai deixar aqui na descrição desse episódio todos esses contatos que ela falou também para divulgar todas essas pessoas, porque é o que eu falei. A gente vai chegar todo mundo junto e a gente vai um puxando o outro, a gente vai mais longe cada vez mais. Então, mais uma vez, te agradeço em nome de todo, Eva, né, Are, eu, todo mundo, para que você possa
E fica aqui a nossa torcida da nossa campeã. Próxima campeã brasileira, sul-americana e mundial. Nessa ordem. E a gente quer celebrar cada fase. Indiscutível, né? Porque campeã mundial, você pode ter um cinturão, indiscutível, você tem todos. E eu gostaria de agradecer ao convite, a estar aqui, abrir, né, essa porta para estar falando, estar mostrando para as pessoas. Agradecer você, a Aretinha, agradecer todo o espaço. E é muito importante, isso faz uma diferença tremenda. Porque, como a gente falou, um apoiando o outro. E é degrau e degrau a gente chega lá no propósito, no objetivo, que é trazer os cinturões, né? Eu não sei qual que é o cinturão na sua vida, mas você já projeta ele aí. Não sei, talvez não seja um cinturão de boxe, talvez seja uma empresa, um sonho. Não sei qual é o teu cinturão, mas já recebe ele aí também, que você possa perseguir aí os teus cinturões na vida, como a Ellen tá perseguindo os dela. Muito obrigada, viu? E como a gente sempre encerra os episódios aqui, uma por todas, todas por propósitos maiores, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Acabamos no tempo, vai, que eu dei umas olhadas aqui.